Paulo está dizendo que em Cristo essas diferenças se terminam. Porque diante de Deus não é a questão de procedência, de status, de raça, mas o que importa, Paulo diz aqui, é a fé que atua pelo amor. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai salvar você. Só existe um sistema de salvação, só existe uma forma de salvação. E que vale tanto para judeu como para gentio, tanto para as pessoas do Antigo Testamento como as pessoas do Novo Testamento, que é mediante a fé em Cristo Jesus. É essa fé que salva e que no final é o que importa. Paulo está dizendo isso aos Gálatas, dizendo, se vocês se circuncidarem, isso aí não vai fazer a menor diferença no seu status diante de Deus. O verdadeiro status diante de Deus, porque em Cristo essas coisas perdem absolutamente o valor. Agora observe que ele qualifica essa fé como sendo a fé que atua pelo amor. Lembra que eu disse que ele haveria de, mais adiante no texto, explicar o que é essa liberdade? A fé que salva, ela não vem sozinha. Ela atua pelo amor. Paulo precisava dizer isso, porque uma das acusações dos judeus contra Paulo, e a mensagem de Paulo, é que aquela doutrina de Paulo, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, dava ocasião para a libertinagem. Porque o argumento é o seguinte, e essa é uma implicação falsa da verdade, da doutrina. Se eu sou salvo pela fé sem as obras da lei, isso significa que, então, eu não preciso praticar as obras, uma vez que elas não sou salvo por elas. Não são as obras que vão me salvar. Então, se eu faço obras ou deixo de fazer, isso não vai afetar a minha salvação. Vocês certamente já ouviram gente dizer isso aí, não é? Mas quando o pessoal fala mais para a doutrina da eleição e da predestinação. Se você acha que é um eleito e um predestinado, então você vai viver de qualquer maneira, porque Deus já escolheu você para ser salvo. Mas quem faz esse tipo de observação é porque nunca entendeu o que é a eleição, a predestinação e a fé que salva. A fé que salva é a fé que atua pelo amor. A fé que salva, ela vai fazer com que você ame seu próximo. Ela vai mudar o seu coração, a sua atitude, vai fazer você perdoar os seus inimigos, respeitar a família do seu próximo, respeitar os bens do seu próximo, respeitar o nome do seu próximo, a autoridade do seu próximo. Quem ama o seu próximo guarda a lei. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. A fé em Cristo Jesus, ao contrário do que aqueles judeus estavam dizendo, não significa libertinagem. A liberdade para a qual Cristo nos libertou é a liberdade que nós temos de, por amor, obedecer à lei. Porque quem ama, cumpre toda a lei. Porque quem ama seu irmão não vai querer a mulher dele, não vai querer o carro dele, não vai falar mal dele, não vai querer as propriedades dele, vai respeitar a autoridade dele e assim por diante. Que resposta de Paulo, não é? A lei, ela se cumpre pela fé que atua pelo amor. Em outras palavras, Gálatas, vocês não têm necessidade alguma de se deixar circuncidar e guardar aquela mensagem que estava sendo pregada. Hoje em dia nós vivemos situações semelhantes. Existem ramos do evangelicalismo, sempre houve, através da história da igreja, sempre houve dentro da cristandade movimentos similares aos judaizantes que procuram roubar a nossa liberdade em Cristo. Já no início da história da igreja cristã, você vê aqui os Gálatas sendo assediados por gente que queria introduzir legalismo dentro da igreja, a lei de Moisés para ser observada. Durante a Idade Média, com o surgimento do catolicismo, regras e normas foram acrescentadas, condicionando a salvação, a mediação da igreja, a prática dos sacramentos, a prática da caridade. Seitas surgem onde falam de Cristo mais alguma coisa. Cristo mais a guarda do sábado, Cristo mais o dízimo, Cristo mais uma ordenança ou coisa semelhante.
Hoje em dia, a gente vê isso também acontecendo nas igrejas. E a mensagem de Gálatas é atual, ela é muito atual, porque fala sobre essa liberdade que Cristo nos libertou e como pela fé a gente pode cumprir aquilo que Deus nos deu. Eu vou terminar aqui no verso 12, porque eu falei mais depressa do que eu pensava. Eu tenho 30 minutos, nunca aconteceu isso na minha vida. Geralmente é o tempo todo. Mas aí nós podemos ir do verso 7 até o verso 12. Aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo expressa a indignação dele com aqueles que estavam promovendo confusão lá na igreja dos Gálatas, introduzindo um outro evangelho. Ele, no verso 7, ele ironiza, ele faz uma pergunta aos Gálatas, que é o que a gente chama de pergunta retórica, né? É uma pergunta para a qual você já tem a resposta, mas que ajuda a expor o coração e a mente da pessoa a quem a pergunta é dirigida. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Gálatas, vocês estavam indo bem, vocês começaram bem. Quando eu estive aí, eu preguei o evangelho, vocês creram, vocês foram batizados. Que alegria, que felicidade naquela época. Eu estava doente, tinha um problema nos olhos, vocês estavam dispostos a arrancar os olhos de vocês e dar os olhos para mim. Mas o que aconteceu? Quem impediu? Vocês vinham correndo bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Agora vocês mudaram. Estão abandonando o evangelho que vocês ouviram por um outro evangelho, evangelho da lei, evangelho da escravidão, do jugo, do usos e costumes. Quem foi que convenceu você? Quem é que persuadiu? Quem é que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Ora, Paulo sabe a resposta. Quem impediu foram os judaizantes, foram os falsos mestres que estavam lá pregando o evangelho. Mas a pergunta é, eles vêm de Deus? Esses pregadores, foram mandados por Deus para os Gálatas, para que eles soubessem a verdade, porque Paulo talvez tenha pregado um evangelho meia boca, não é um evangelho falso. Ele diz no verso 8, essa persuasão não vem daquele que chamou vocês. Essa persuasão, essa tentativa de convencer vocês de largar o evangelho de Cristo para abraçar a lei de Moisés, isso aí não vem daquele que chamou vocês desde o início. E quem é que chamou vocês lá no princípio? O Espírito Santo. Deus, mediante Cristo, no poder do Espírito Santo, através da instrumentalidade de Paulo, tinha chamado os Gálatas para vir a Cristo e serem perdoados.